a gente precisa falar a respeito do estádio do Flamengo. Para analisar sobre o seguinte prisma. Muita gente dizendo aí que o estádio vai atrasar, não vai ser mais em 2029, vai atrasar, vai ser talvez 2, 3 anos mais tarde. Porque essa diretoria do Flamengo não tem interesse em construir. Um monte de coisa sendo dita. Mas, como eu sempre digo, o Flamengo tem a obrigação de ser responsável na construção do seu estádio e não fazer o que outros clubes fizeram e colocaram os pés pelas mãos e prejudicaram de uma forma relevante as décadas futuras, que agora são as décadas presentes dos clubes. Exemplo, Corinthians. Mas também aconteceu com São Paulo na década de 60 e 70, né? Onde São Paulo ficou um bom período sem ganhar títulos. E o Flamengo precisa, como eu disse, ser muito responsável com o maior investimento da sua história. E o Flamengo tem se caracterizado desde 2013 por ser um clube responsável, um clube cidadão, e não pode ser agora que vai deixar de ser. Então, nessa história de vai atrasar o estádio, tem muitas coisas que a gente precisa considerar. E eu tenho certeza que o rubro-negro consciente vai valorizar essa atitude séria do Flamengo, muito diferente do que os demais clubes fizeram, os demais dirigentes, e vai entender. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, se você curte o canal, o conteúdo do canal e quer contribuir para o crescimento do canal, se inscreva e, ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Deixe aqui também o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Comente aqui se você gostou de algo, não gostou. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Além do que, a gente consegue ter uma relação mais estreita através dos comentários, obviamente. E tem uma dica aqui muito importante. Se você curte o canal, tem na descrição desse vídeo o link para você se tornar membro. E lá tem uma série exclusiva, uma série de benefícios exclusivos para quem se torna membro do canal. E aí é a oportunidade que você tem de ter uma interação mais próxima e fazer parte dessa jornada conosco. Bom, se torne membro. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo está tendo aí algumas questões relacionadas ao estádio do Flamengo. O valor não vai ser mais 1,9 bi, agora vai ser 3 bi. O estádio não vai sair mais em 5 anos, vai sair em 8. A gente tem que levar em consideração alguns contextos, entre eles que o Flamengo, na minha opinião, está tendo muita seriedade com aquele que é o maior projeto da sua história, que é o estádio. E se não for bem alinhado, analisado, estudado, do ponto de vista da viabilidade econômica, pode ser algo que vai comprometer a história do Flamengo também. A gente tem exemplos negativos de co-irmãos, clubes co-irmãos. E aí, primeiro ponto, por que o estádio do Flamengo sai de um valor de 1,9 para algo em torno de 3 bi? Primeiro porque o valor, na minha opinião, que estava sendo considerado estádio de 1,9, talvez fosse otimista demais, porque tinha um cunho eleitoreiro, né? Vamos lembrar que tudo isso ocorreu num período de intensificação das eleições para presidente do Flamengo. Então, de repente, você teve um valor mais otimista ali. Por exemplo, as cadeiras, o assento era calculado algo em torno de $5.000, que era mais ou menos o preço que considerou na construção dos estádios na Copa do Mundo em 2014. Mas de lá para cá já se passou uma década. Então, certamente tem uma atualização desses valores, fruto da inflação dos últimos 10 anos. Então, não dá para considerar $5.000 como se fosse o valor hoje. Mas esse é um exemplo. Existem outros exemplos também
que contribuem, outros fatores, melhor dizendo, que contribuem para que você tenha uma atualização de valor, um acréscimo, tenha a estrutura viária que vai ser necessária construir no entorno do estádio para que seja possível essa locomoção, e aí vai depender da parceria que vai ser com a prefeitura, quem vai estar responsável pelo quê, ou não vai estar. Mas enfim, numa obra desse porte é recomendável que você faça uma estimativa por um valor maior, né, para que você possa aí contemplar alguns imprevistos. E nós sabemos, quem já fez obra em casa, sabe que você começa com um valor, mas termina com um valor totalmente diferente. Então eu acho saudável que o Flamengo realmente tenha uma projeção muito realista do que vai gastar. Porque se você tiver essa projeção, você pode se preparar para tal. E aí vem um outro ponto, que inclusive já foi dito na entrevista do BAP, que ele disse que o estádio vai sair no tempo do Flamengo. E é muito importante quando ele fala no tempo do Flamengo, porque para mim fica muito claro que ele vai tocando o estádio na medida que o Flamengo está apto a financiar esse estádio, está apto a bancar esse estádio com endividamento mínimo. Ele já falou, inclusive, em programas de podcast, que o Flamengo, na opinião dele, tem que bancar do seu próprio recurso algo em torno de 60% a 70% do estádio. E a diferença ser, aí sim, 30%, a diferença ser financiada através de recursos no mercado financeiro, entenda-se empréstimos bancários. Porque aí você vai conseguir a juros menores e um valor mais reduzido em relação ao total do estádio. E isso vai estar dentro de uma equação perfeitamente praticada pelo Flamengo. Por exemplo, se o estádio vai custar, sei lá, 3 bilhões e você pegar 30% disso, né, algo em torno de, sei lá, 900 milhões de empréstimo, você tendo uma receita aí, algo em torno de, já que ele projeta crescer nos próximos 5 anos, 50% do que fatura hoje, então hoje o Flamengo fatura 1,5 bilhão, vamos arredondar, então estaríamos falando de 2 bilhões 225, então você dever ali 900 milhões para quem fatura 2 bilhões e 300, estaria dentro, é algo em torno ali de 35% do endividamento em relação ao que você fatura. Estou fazendo a conta aqui a grosso modo, tá? Isso é perfeitamente plausível porque é o que tem um cidadão na sua vida no dia a dia, né? Quando ele vai comprar uma casa, ele condiciona ao seu faturamento, ao que ele arrecada, ao que ele ganha no trabalho, e é nessa proporção que é considerada. Então isso aí seria perfeitamente você construir um estádio pegando parte de recursos no mercado, mas a maior parte você mesmo financiando, você mesmo custeando. Então isso ia permitir que você atravessasse essa jornada da construção do seu maior patrimônio, né, em termos físicos, sem que você gerasse uma dívida que comprometesse a tua capacidade de investimento. Esse é o grande X da questão. Então você vê que tem uma série de fatores e pormenores que são importantes e que o Flamengo precisa ir condicionando, né? Na medida que ele vai avançando em algumas condições, como aumento de faturamento, uma coisa ligada à outra, né? Por isso a questão do aumento do preço dos ingressos, que eu já fiz um outro vídeo a respeito, vai lá, é polêmico, mas eu fiz um vídeo a respeito, mas uma coisa vai ligada à outra, como se fosse, né, um jogo de encaixe, que você mexe uma peça, a outra encaixa e assim vai. Então, o Flamengo, ele trabalha nesse sentido, né? Por isso ele fala ao tempo do Flamengo. Na medida que as receitas vão crescendo, naquilo que ele havia planejado, na medida que algumas situações vão se desenrolando, ou melhor, vão tomando soluções práticas e você vai sabendo o custo efetivo que você vai ter que investir, essas coisas vão se combinando e vão se casando. E essa é a receita de bolo, né? Você aumentar a sua receita em 50% nos próximos 50 anos, pelo menos é esse o plano do BAP, você aumentar a sua margem líquida de 22% para 30%, isso vai te permitir uma sobra de capital adicional ao que você já investe no futebol, e com essa sobra você chegaria ali ao valor de 70% ao longo de 5 anos para construir o estádio. A diferença você pediria no mercado financeiro, entenda-se empréstimos bancários a juros módicos.
e isso estaria dentro da capacidade do Flamengo pagar sem problema algum, ali todo mês um boletim sem comprometer a capacidade de investimento. É como você paga a parcela do seu imóvel que você comprou, por exemplo, junto à Caixa ali, você já fez a continha, está ali separado, tudo ok. Então, é mais ou menos isso. Agora, para que isso aconteça, no papel é bonito, né? Agora, na prática, você vai ter que ver as coisas acontecerem, como, por exemplo, a questão da aceleração das receitas, né? Como a definição de algumas condicionantes em relação a quanto você vai ter que investir na estrutura ao redor do estádio, o que você vai combinar com a prefeitura. Na medida que essas coisas vão encaixando, você vai ali desembolsando, desenrolando, e aí você vai ter uma ideia mais específica e assertiva de quando esse estádio vai ser construído. O ponto é que, ao fazer dessa maneira, você faz de uma maneira responsável. E esse é o X da questão. Fazer de uma maneira responsável. E não, sabe, daquele alarde, vamos construir estádio em 3 anos, nossa casa e tudo mais, como outros clubes fizeram. Então aí, agora fazendo vaquinha, que não vai pagar nenhum juros do financiamento, né? Quanto mais a dívida, já que esse era o intento. Então, o Flamengo ele se destaca por justamente fazer diferente dos outros, fazer da maneira correta. E eu te pergunto, quando falam que o estádio não vai sair em 5, vai sair em 8 anos, você prefere o quê? Que saia em 5, uma gente se atropele todo, deixe de ser um clube competitivo, um clube organizado? Ou você prefere esperar mais alguns anos, mas que tudo saia conforme, para que a gente não perca justamente aquilo que a gente custou a construir com tanto sacrifício, que foi a reestruturação financeira do clube, que nos permite ser hoje o clube de maior investimento no futebol brasileiro. Essa condição você está disposto a perder, sabendo que pode esperar um pouco mais para ter as duas coisas combinar? O grande X da questão é você construir o estádio sem perder sua capacidade de investimento e, melhor ainda, sem criar um endividamento que te comprometa lá na frente. Então, o torcedor ele precisa estar muito ciente de que haverão ataques políticos dentro do Flamengo, como já está acontecendo, e tentando usar o torcedor nesse sentido, né, de cobrar o estádio. Mas o torcedor tem que, acima de tudo, antes de cobrar o estádio, tem que cobrar a continuidade da responsabilidade fiscal financeira do Flamengo. O estádio pode, deve, vai ser construído da maneira correta, no tempo que o Flamengo pode fazer. Por isso é no tempo do Flamengo, como o Bapi disse. E aí, qual a pressa necessariamente, já que o Flamengo tem um Maracanã por 20 anos? O Flamengo, como eu já venho dizendo aqui desde o ano passado em relação ao estádio, ele precisava fechar a licitação do Maracanã por 20 anos, porque agora ele tem uma carta na manga justamente para negociar com futuros parceiros nessa construção, né? Para que os preços não subam tanto, porque os parceiros vão saber que o Flamengo tem um Maracanã. Não é qualquer estádio não, tá? É o Maracanã. Então o Flamengo não está desesperado para construir esse estádio. E os parceiros têm que saber disso, né? Para que não queiram encarecer os preços, porque vão encarecer sabendo que o clube ali está com um interesse muito maior de acelerar as obras, a construção, por uma série de motivos. Então o Flamengo tem o Maracanã na mão e isso é muito interessante, porque qual a pressa que ele precisa ter para sair de forma desenfreada, construindo um estádio a qualquer tempo, a qualquer custo? Então é preciso entender esse contexto, é preciso trabalhar em cima desse contexto para fazer da melhor maneira para o Flamengo. E mais do que isso, a torcida do Flamengo precisa entender essa situação e ser paciente, né? Porque acima de tudo está o futuro do Flamengo como um clube estruturado financeiramente. A gente não pode simplesmente jogar na lata de lixo todo um sacrifício que foi feito ao longo dos últimos anos, da última década, para tornar o Flamengo que ele é hoje. E se o Flamengo seguir caminhando nos passos certos, corretos, no caminho correto,
ele vai ser daqui a 5, 6, 7 anos muito mais forte do que é hoje e muito mais descolado dos rivais do que é hoje. Ele basta apenas seguir tomando a sério esse assunto, o que o diferencia dos demais, porque o Flamengo ele tem uma diretoria, tinha, a outra também era sim uma diretoria muito profissional, com pessoas muito capacitadas, e fazendo jus à diretoria anterior também era muito capacitada do ponto de vista administrativo financeiro, fez um excelente trabalho. Obviamente nos últimos 3 meses tinha um cunho eleitoreiro muito maior, mas isso faz parte da política, e eu inclusive acredito que essa diretoria, quando chegar perto das eleições, não vai agir de forma muito diferente. Eram do mesmo grupo, né? Originários do mesmo grupo e muito semelhantes em relação ao profissionalismo, a capacidade de quem esteve à frente do Flamengo nos últimos anos. Também a gente precisa reconhecer isso. O importante é que essa diretoria ela é muito pés no chão e também se mostra muito capacitada com profissionais no mercado. O Flamengo, obviamente, tem que se aproveitar disso, já que tem pessoas tão capacitadas para tocar aquele que é considerado, e certamente o maior projeto da história do Flamengo, precisa fazer isso com muita responsabilidade. O que eu costumo dizer, o que diferencia o Flamengo dos demais é a sua capacidade de tomar decisões impopulares, mas, acima de tudo, colocar o Flamengo. Então, eu diria que, no que concerne ao estádio, o Flamengo ele está levando isso muito mais a sério que os seus co-irmãos levaram nas suas respectivas oportunidades. E isso vai fazer toda uma diferença para o Flamengo no futuro. Sabe, se levantou a questão de antecipar receitas com names rights, se antecipar receitas com a venda de cadeiras cativas. Né? Eu entendo que algumas receitas elas podem ser antecipadas e você tem que atingir um meio termo, né? Mas na medida que você evita antecipar receitas, o quanto mais você evita antecipar receitas e você faz um sacrifício maior nessa parte inicial da construção, tentando bancar com seus próprios recursos, né, a maior parte do custo de construção, você imagina o quanto isso vai te favorecer lá na frente, quando você chegar e ver que vai ter um estádio construído, e sendo que aquelas receitas todas que vão ser geradas pelo estádio, nenhuma delas estão comprometidas e que vão cair todas direitinho no seu bolso. Ou seja, é aí uma perspectiva muito grande se o Flamengo seguir no trilho, fazendo a coisa certa, tendo paciência, não deixando se pressionar pela torcida, que muitas vezes age de forma passional e não racional. Se o Flamengo seguir nessa trilha, mesmo sendo impopular, mas colocando o Flamengo acima de tudo, o Flamengo vai chegar, quando tiver a construção do seu estádio, mas muito mais descolado em relação aos seus rivais. É muito melhor do que chegar lá com o estádio e quando começar a receber as receitas, né? Names rights, venda de ingresso e tudo mais. Isso aqui já está comprometido, isso aqui já está. Então, sabe, é claro que tem um meio termo aí, né? Mas o Flamengo, eu diria que é o único clube realmente no Brasil que tem a capacidade de fazer diferente em relação ao estádio. Me refiro a construir com o maior percentual sendo do seu próprio bolso, né? E deixar uma diferença, uma margem pequena para que ele recorra ao mercado financeiro e subsidie através de empréstimos, né? Mas ainda assim guardando as propriedades, os ativos, para que ele monetize quando o estádio estiver construído. Isso certamente vai colocar o Flamengo numa prateleira, não estou mais nem me referindo aqui ao futebol brasileiro, mas o estádio, se for gerido da maneira correta, construído da maneira correta, com o sacrifício no momento que precisa ser feito e no tempo que o Flamengo puder fazer, isso é muito importante. Se seguir esse caminho, o Flamengo, quando tiver esse estádio, gerador de receitas, com ativos que são de sua propriedade, que vão gerar monetização diretamente para o caixa rubro-negro, o Flamengo certamente vai se colocar numa posição de sentar à mesa, não aqui no futebol brasileiro, mas com as principais potências do futebol mundial, já que hoje o Flamengo está entre os 30 clubes
mais ricos do mundo, o único não europeu. Você imagina com um estádio feito da maneira correta e no tempo correto, no tempo do Flamengo. Já imaginou? Deixe aqui seus comentários a respeito, quero saber o que você acha a respeito desse assunto. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, o famoso joinha. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Lá na descrição do vídeo, vai lá, tem um link para se tornar membro. Veja lá a série de vantagens e benefícios exclusivos para você. Participe dessa comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.